Pressão alta, uma doença antiga, mas com tratamentos cada vez mais atuais. Se você tem pressão alta ou conhece alguém que tenha, fica aqui comigo, que eu sou a doutora Stephanie, cardiologista, e hoje nós vamos falar sobre tratamento da hipertensão arterial. Eu estou gravando aqui do Congresso de Cardiologia de São Paulo. Uma das primeiras palestras foi a de hipertensão em idosos. O Brasil é um país de dimensão continental. Tem milhões de pessoas acima de 60 anos, cerca de 33 milhões de brasileiros. E cerca de 60% delas têm hipertensão arterial. Acontece que muitos desses idosos nem sabem que estão fora do alvo de pressão arterial adequada. O normal seria uma pressão em torno de 12/8, mas tolerável até 14/9, sendo que foi realçado aqui no Congresso que alguns idosos não vão tolerar uma pressão mais baixa, vão precisar de níveis um pouco mais elevados de pressão para se sentir bem. No entanto, algumas medicações vão auxiliar e outras podem trazer até efeitos colaterais importantes para esse idoso. O tratamento convencional da hipertensão arterial se baseia em 4 classes de medicações. Os IECAs, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, por exemplo, o enalapril, o perindopril. Os BRAs, que são os bloqueadores do receptor de angiotensina, por exemplo, o losartan, o olmesartan. Os bloqueadores do canal de cálcio, por exemplo, a amlodipina, a levoamlodipina, que tem, por exemplo, a marca Novano, que tem um ótimo fator, que é reduzir, por exemplo, a chance de ter edema nos pés, nas panturrilhas, diferente, por exemplo, da outra medicação parecida com ela, que é a amlodipina. E os diuréticos tiazídicos. Mas por que tanta gente fala que toma remédio para pressão e mesmo assim a pressão está alta? Talvez eles se enquadrem no quadro de hipertensão refratária. Mas uma das coisas que a gente discutiu bastante aqui no Congresso, e agora nós estamos aqui no momento do intervalo, é que hipertensão refratária tem que ser configurada depois de verificar se o paciente realmente está tomando pelo menos 3 classes de medicamentos, sendo um deles diurético tiazídico, por exemplo, uma indapamida ou uma hidroclorotiazida, que esteja tomando essas medicações no horário certo e na dose certa e que não tenham fatores associados que possam estar contribuindo para a elevação dessa pressão arterial. Por exemplo, fatores que a gente chama de secundários. A obesidade é um deles, a síndrome da apneia do sono é outra. Muitos dos meus pacientes que acompanham aqui sabem que depois que a gente faz o diagnóstico de apneia do sono, inicia o tratamento com CPAP, a pressão arterial melhora. Aqui no canal eu tenho também alguns vídeos que falam sobre a apneia do sono, vou deixar o link deles aqui. Com relação a essa adesão, a gente sabe que às vezes é chato ficar tomando remédio, de se lembrar de tomar o remédio ou de ver aquele monte de comprimido que a gente chama de polifarmácia e de repente se sentir ainda mais doente. Daí a importância, por exemplo, de combinações. Eu uso, por exemplo, Triplyxan, que é uma combinação de perindopril com indapamida e amlodipina. Homes H, que é uma combinação de olmesartan com hidroclorotiazida. E assim sucessivamente nós vamos tendo opções de combinações para numa única pílula o paciente utilizar 2, 3 formulações juntas e ter um melhor controle da sua pressão arterial. Outra coisa muito importante é que o valor da pressão talvez modifique, varie conforme a estatura do paciente. No meu doutorado, por exemplo, eu estudei pressão arterial em crianças. Crianças têm pressão arterial baixa. Já ouviu aquela expressão? Pressão de criança, que é uma pressão bem baixinha. Isso corresponde também à estatura dessa criança. Da mesma forma, pacientes meus de estatura mais alta, é tolerável ter uma pressão mais elevada. Esses dias mesmo eu estava conversando isso com um paciente meu de 1,98 m, acho até que ele está me assistindo aqui, que é esperado que a pressão dele seja um pouquinho mais elevada, em torno de 13, 13,5, para que a coluna de sangue consiga alcançar o
cérebro dele, por exemplo, dentro daquela pressão arterial de milímetros de mercúrio de coluna de sangue. Também uma grande preocupação é não deixar, por exemplo, os pacientes idosos ficarem com a pressão muito baixa, porque isso poderia causar quedas. Um idoso, por exemplo, ao se levantar, que já tem uma hipertensão prostática, que tem vontade de usar o banheiro à noite, por isso a gente evita, por exemplo, usar diuréticos para esse paciente, pode ter uma pressão baixa quando se levantar, que a gente chama de hipotensão postural, cair e até mesmo ter um traumatismo craniano. Para essas pessoas, a gente vai usar uma expressão americana que é ALARA, que é o mais baixo possível dentro da razoabilidade. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes de 95, 96 anos que já não escutam mais tão bem, que devido a essa deficiência auditiva tem também uma dificuldade de interação com o meio, que não podem ter a pressão tão baixa assim, que não podem ter uma meta tão rigorosa assim, devido a toda essa questão complexa do seu ambiente. A individualização é um dos pontos que mais tem sido falado aqui nesse congresso. Individualizar o cuidado conforme o caso do paciente e conforme também o desejo dele. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não me seguir aqui no YouTube, passe a me seguir e clique aqui para assistir outros vídeos como esse. Um abraço!